Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vacina, né? Na verdade, falar um pouquinho sobre a varíola do macaco, que a gente já falou numa outra live somente sobre a doença, mas hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da vacinação, que é o nosso foco, é o foco do nosso trabalho, né, em sala de vacina. Como que vai dar isso? Na verdade, tudo muito incipiente ainda, né, tudo muito novo, mas importante que já estejamos aí atentos, né, ao que pode aparecer para nós no dia a dia. Agora, hoje, o intuito é falar um pouquinho, né, da vacina que tá aí para chegar para nós, né? E lá vem mais coisas novas, né? A gente já aprendeu tanta coisa com Covid e agora aí a gente tem a vacina, né? Da varíola do macaco, ou monkeypox, né? Mais conhecido também como monkeypox. Então, a varíola do macaco, ela é uma doença viral, ela é uma doença que para nós, né, aqui brasileiros, se mostrou uma doença nova, né? Mas ela não é uma doença nova no mundo. Primeiro que ela é uma variação da família aí, né, dos pox aí, que são os vírus da varíola, né, e aí a gente tem essa variação, nessa variação a gente tem varíola humana, a gente tem a varíola bovina, né, que é a varíola da vaca, então a gente tem a varíola do macaco, enfim. A gente tem outras variações, né, de varíola em que nós não temos como uma doença endêmica do nosso país. Ela não é característica aqui do nosso país. Por isso que para nós foi realmente uma novidade quando começou a surgir e quando apareceu no nosso país, e hoje já tá aí, né, o nosso país, o Brasil, tá em terceiro lugar, né, em números de casos no mundo. Mas essa doença, ela existe desde sempre, principalmente a varíola humana, que é uma variação do vírus, e são vírus diferentes, mas são da mesma família, é isso que eu quero dizer. Mas a gente já teve aí uma trajetória muito trágica, né, com a varíola humana, e com um esforço enorme conseguiu, né, um esforço coletivo mundial, a gente conseguiu erradicar a doença. Mas alguns países continuaram tendo a varíola do macaco e a varíola bovina. Em alguns países eram mais característicos, como por exemplo na região da África, né? Onde você tem o contato mais com a selva, com a mata, né? Então você tem um contato mais próximo com os animais, né? Então é mais característico dessas regiões. Mas não quer dizer que outros países que não tenham tanto contato não possa ter surtos, como os Estados Unidos, algum tempo atrás, alguns anos atrás, teve um surto de varíola, né, do macaco, trazido por um roedor. Porque a gente fala, varíola do macaco, mas não é o macaco, assim, a doença não é dele. Traz esse nome porque foi descoberto num laboratório, foi descoberto nele, porém não foi ele que transmitiu, foi trazido por um roedor, né? Então, os roedores, né, característicos dessa região da África, os cães da pradaria, né, que são os cães dessas regiões de prados, então eles carregam esse vírus em si, e o macaco, ele acaba sendo tão vítima quanto a gente, ele acaba sendo aí um hospedeiro intermediário, né. Então, é importante a gente entender que isso daí é algo que já veio de muito tempo. Então, a gente tem essa doença aí há 40, 50 anos já característico nesses lugares. Mas para nós é uma novidade, né? Era uma novidade que agora já não é mais, tá aqui, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos, nesse surto que ele teve aí, que foi trazido até por esses roedores que são tidos como animais de estimação. Então, foi trazido para o país, estava contaminado, e aí começou a contaminar as pessoas, e aí houve um surto. Só que, assim, os cientistas já vinham apontando essa modificação do vírus, né? Porque antes, esse vírus, ele só fazia transmissão
de animal para animal. Então, eles percebiam que o vírus ele era característico de alguns animais. Depois ele passou a ser característico desses animais, que são o hospedeiro dele mesmo, e ele passou a transmitir para outros animais que não eram característicos de ter esse vírus. Depois começou-se a observar a transmissão do animal para o humano. E aí, com a evolução dessa doença, com esse processo que foi acontecendo no decorrer dos anos, os cientistas já previam essa modificação viral e que pudesse, né, que desse a capacidade da transmissão do vírus do homem para o homem, porque até então a transmissão era do animal para o homem e ficava ali, o homem não transmitia para o outro, mas depois, então, com essas modificações virais, acabou que o vírus ele começou a ser transmitido para outro homem, e aí começou a fazer então a disseminação, né, pelos países. O primeiro país foi um país da Europa, né, onde uma pessoa saiu dessa região da África e levou para a Europa, e houve então a disseminação para todos os países. Então, assim, para nós não era comum, mas esses países da União Europeia, os países, os Estados Unidos, por exemplo, o Canadá, já haviam, em alguns momentos, tido alguns focos, né, alguns surtos dessa doença. E é tanto que já temos vacinas, os laboratórios, já temos, por exemplo, esse laboratório da Dinamarca, ele já produziu uma vacina que era utilizada ali para os próprios funcionários do laboratório, que eram pessoas que manipulavam amostras, para imunizar funcionários de hospitais. Então, era uma proteção meio que local, né? Que é um pequeno laboratório, ele não tem capacidade de uma produção muito grande. E ele também fornecia para alguns lugares que precisavam, porque era algo assim muito... como que eu posso dizer? Muito particular daquela região. Mas os Estados Unidos, por exemplo, ele teve a visão de que se o vírus estava fazendo essa modificação de tempo em tempo, ele estava se modificando e fazendo tipos diferentes de transmissão, então poderia em algum momento haver a transmissão do homem para o homem. E os Estados Unidos saiu na frente e encomendou há 2 anos atrás, se eu não me engano, 200 mil doses de vacina e deixou guardado lá nesse laboratório. Encomendou, pagou e falou: quando eu precisar eu pego, já prevendo que em algum momento ele poderia precisar. E agora chegou o momento, né? E agora ele comprou mais 800 mil doses. Então, como eu falei, então para nós foi realmente assustador quando a gente começou a ficar sabendo, né? Só que a doença tá aí, né, tá se espalhando, a gente sabe que a cada dia mais a gente tem visto novidades. Hoje mesmo foi diagnosticado o primeiro caso, né, da varíola do macaco num cachorro, que foi transmitido pelo próprio dono. Então o dono estava doente, tinha lesões, tinha diagnóstico, e depois de alguns dias o cão, né, o cachorrinho, então começou a ter também lesões e foi então diagnosticado com o vírus. Então isso hoje. Então 2 bebês também, bebês recém-nascidos, uns de 2 meses, de 5 meses também foi diagnosticado. Então assim, a coisa ela vai crescendo, né? Mas cabe a nós então buscarmos o conhecimento de prevenção, de como lidar com tudo isso, né? Porque a gente sabe historicamente que a varíola, ela foi uma doença que a varíola humana, ela dizimou uma quantidade muito grande, dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro. Foi uma doença assim que acabou, né, com uma boa parte da população. E porque ela tem uma letalidade, né, alta, a varíola humana,
né, até 30%, apesar da varíola do macaco ela ser considerada uma varíola menor, é uma varíola que normalmente ela cursa com uma infecção mais branda, mas existe também uma chance, né? O índice de letalidade é de 1 a 6%. Então, não é uma coisa que, não existe o risco de morte. Existe, inclusive, a gente tem casos de morte aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a varíola humana, a varíola da vaca, né? Que é aquela que foi super responsável por ajudar com que desenvolvesse a vacina, né? Que o cientista, o Edward Jenner, chegasse aí à conclusão, né? Da vacina através das pústulas das vacas, né? Pegava o pus da vaca e fez experimentos e chegou à conclusão, né, da vacina do pus da vaca. Ele produziu uma vacina contra a varíola humana, né, que foi essa que foi erradicada aí no mundo. E a varíola do macaco, ela também tem uma proteção com essa vacina da varíola humana. Então, não existe uma produção de vacina em larga escala, mas existe uma pequena produção de vacina e que cada um tá tentando se virar aí como dá. Como eu falei, Estados Unidos agora comprou 800 mil doses, a Alemanha 40 mil doses, o Brasil tá conseguindo também 50 mil doses, a gente vai falar sobre isso, né? Que acho que é importante a gente entender como se deu, né, essa questão da vacinação aqui no Brasil, e para entender também como que vai ser, né? Como que vai ser esse processo de vacinação, quem vai tomar, enfim. Então, gente, vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas se quiserem, tá? Ou alguma observação para a gente poder discutir, tá bom? Fiquem à vontade. Então, assim, a gente tem a vacina, como eu falei, a vacina da varíola humana, que ela já era produzida, né, em pequena escala. E até por na verdade são 3 laboratórios, né? A gente tem um laboratório que tinha uma produção maior, que é o laboratório dinamarquês, né? Que é o Bavarian Nordic, que é um laboratório lá da Dinamarca. Ele tinha já na rotina dele ali uma produção dessa vacina, que é da varíola humana, mas que ela protege 85% da varíola do macaco, tá? Então, eles estão aumentando a capacidade de produção, estão tentando, né, se desenvolver muito mais, mas não é fácil, porque é algo que está crescendo mundialmente, né? Então, ela é uma vacina inativada, que é aplicada, então, em 2 doses, né? Ela traz o nome de Invanex, e é o que vai tá vindo para nós aqui para o Brasil, né? E aí são 2 doses subcutâneas, que é feito com intervalo de 30 dias, tá? Então, essa é a vacina que a gente está conseguindo. E é uma vacina que já está sendo utilizada na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Porque, assim, o Brasil, a gente conseguiu 50 mil doses, né, dessa vacina. E a previsão de entrega é em setembro. Porque se fosse para comprar diretamente do próprio laboratório, ia demorar muito mais. Por conta da capacidade que ele tem, né, de dar vazão para todas essas encomendas aí que tem vindo do mundo inteiro. Mas a Organização Pan-Americana de Saúde conseguiu fechar uma parceria com o laboratório para conseguir algumas doses, né, algumas 1000 doses, né. E aí a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, mandou então para a América Latina 100 mil doses. Dessas 100 mil doses, então o Brasil ficou com 50 mil. Então a gente tem aí em torno de 20 países, né, na América Latina, e o Brasil acabou pegando a metade. Por quê? A gente vai, se você olhar estatisticamente, em termos de número de casos, o Brasil está em 3º lugar no mundo. Né? Então, é um risco muito grande. Precisa fazer, sim, uma vacinação o mais breve possível, de preferência das pessoas que são mais suscetíveis, né? Então, a gente conseguiu 50 mil doses através da OPAS, né? Foi uma aquisição do governo. Inclusive, ele conseguiu também
que a gente, que a Anvisa, ele solicitou junto à Anvisa e está sendo analisada a possibilidade da vacina e do medicamento também que trata a doença, né, que ajuda no tratamento da doença dos casos mais graves, entrar sem registro pela Anvisa brasileira, porque já é uma vacina e já é um medicamento que já tem o registro das agências nacionais de vigilância do mundo, da União Europeia, dos Estados Unidos, então já passou por esse processo em outros lugares. Então passar aqui também só ia aumentar a burocracia e dificultar o acesso, né, do medicamento e da vacina. Então a Anvisa está avaliando a possibilidade de fazer essa liberação, né, de não precisar passar pelo registro, porque aí não passando pelo registro, diminui as exigências para entrada, então consegue agilizar esse processo. Então, se conseguir isso, vai chegar aí mais rápido, né? A gente consegue mais rápido também trazer mais vacinas. O nome da vacina do laboratório dinamarquês, né? Que é o Bavarian Nordic, é Imvanex. E ela é uma vacina inativada, né? Diferente daquela que a gente usava, né? Antes, que eu vou falar um pouquinho dele já também, aqui vou falar mais pra frente, que era a vacina que era usada antigamente, né? Então, essa é inativada, é feito subcutâneo, 0,5 ml e em 2 doses. Então, lembrando que essas 50 mil doses, elas vão vir pro Brasil, mas não vai imunizar 50 mil pessoas. Ela vai imunizar 25 mil pessoas e vão guardar a segunda dose para essas pessoas tomarem. E aí, o que se preconiza que seja feito é a vacinação dos profissionais de saúde que estão lidando diretamente com os materiais contaminados, que estão lidando diretamente com os pacientes contaminados. Seria interessante que a gente tivesse um quantitativo, né, de vacina suficiente para abranger todos os profissionais ou ampliar isso para os grupos de risco. Só que hoje, atualmente, infelizmente, o que a gente tem é isso. Então, a ideia é essa mesmo, 25 mil doses. E em relação à vacina, a gente tem mais 2 laboratórios que produzem, mas em quantidades menores, são tecnologias um pouco diferentes, né? A gente tem o laboratório da Sanofi que faz a vacinação também, mas não é essa que está tendo a comercialização, né, para nós. E a gente tem também do laboratório que chama KM Biologics, que é um laboratório que já fazia desde 1975, ele já produzia aquela vacina que era feita antigamente. Então, quem tem mais de 40 anos, provavelmente tomou a vacina da varíola. Quem tomou a vacina da varíola aí, gente? Comenta aí pra mim. Eu tomei, aqui eu tenho a proteção, né? Eu tomei BCG e tomei a vacina da varíola. Então, é importante, assim, que a gente tenha esse conhecimento da importância de estar protegido. Nós, profissionais que têm mais idade, nós já estamos protegidos. Então, os pacientes, 1979 já tomou, né, Aninha? Eu tenho certeza que tem muita gente aí, Pajussara também. Pois é, eu também estou protegida. Existe uma proteção, a gente tem uma quantidade, né, da população que já está protegida. Então, essa vacina, a Luzinete não tomou, hein, Lu? Essa vacina, ela é de vírus atenuado, né? Essa que a gente tomou lá em 1975, 1970, 1977. Então, a gente já tinha um processo, né, de vacinação, que era aquele processo lá de escarificação que chama, né? Quando vai com o revolvinho e dá aquela vacinada ali, falar nem sei, sabem como que era aquele processo ali de vacinação da pistolinha? Eu tenho até uma aula sobre isso, é bem interessante. Aquela pistola que a gente corria, né, quando ficava sabendo que estava fazendo vacina na escola, aquela fila que ficava todo mundo um atrás do outro só esperando a hora de ser vacinado. Ai, que sensação horrorosa, mas graças a Deus, né, quem passou por isso
Hoje agradece, né? Então, esse processo de vacinação que era feito, hoje a gente não faz mais, né? A gente usa, era uma técnica mais rudimentar, apesar de ter sido muito boa, você conseguiu vacinar, né? Conseguimos vacinar a quantidade de pessoas em massa mesmo, era uma coisa que agilizava, porém, era um pouco complicado ali aquele processo. Mas eles não usavam agulha, tá, gente? Só a nível de curiosidade, aquilo lá não era agulha no revolvinho, tá? Não sei se vocês sabem, porque as pessoas falavam, nossa, mas antigamente furava um, furava outro, que era um revolvinho, só ia passando de braço em braço, né? Pá. A questão ali era um sistema de ar sob pressão, então era uma pressão muito intensa que era colocado, né, naquele aparelho, e aí a vacina ela entrava com essa pressão na pele, e ali ela fazia então aqueles furinhos. Se você olhar bem no local da vacina, você vai perceber que são vários furinhos a cicatriz. Porque falou da pistola, lembrei do meu pânico, não me trouxe boa recordação. Sim, mas olha que coisa boa, hoje você tá protegida aí, né, contra a varíola. Então, é muito, muito importante, porque hoje a gente tem a vacina, a gente tem a doença surgindo aí, que é a doença a varíola do macaco. Ela é considerada uma doença com uma letalidade menor, mas a varíola humana, ela dizimou milhões de vidas, então ela tem uma letalidade até em 30%. Você imagina, de 10 pessoas que adoecem, 3 morrem. É uma letalidade muito alta. Então, a gente que tomou, né, a vacinação, a gente que passou por esse processo tem uma proteção, né, bem maior contra a própria doença, tá? Como era o nome dessa vacina que você tomou? Que eu tomei na infância? É a vacina da varíola, que era a vacina da pistolinha que todo mundo tomava. Era a varíola humana, que era a vacina que era feita. Deixa eu ver se passou. A minha mãe me contava como ela tomava vacina. Então, algumas pessoas chegaram a tomar, bastante gente aqui tá imunizada, eu tô vendo aqui, que legal, isso é muito importante. Só que hoje a gente ainda não tem condição, né? Porque eu falo assim, ó, por exemplo, o Instituto Butantan, eles estão querendo, né, pegar eles já conseguiram isolar o vírus, né, e eles querem desenvolver o IFA, né, que é o insumo farmacêutico, né, que é o insumo que vai dar origem à vacina. Então, se eles conseguirem desenvolver o IFA, eles conseguem começar um processo de produção de vacina, né? Só que não quer dizer que se eles tiverem o IFA desenvolvido, eles conseguem dar conta de todo o processo logístico, de toda a parte de envasamento, enfim, tem todo um processo aí, né? Então, isso demora também, né? E tem um custo, enfim. Então, o Instituto, ele tá estudando, ele tá desenvolvendo, ele tá trabalhando com esse intuito, né, se precisar também futuramente, aqui o próprio Brasil desenvolver, né, a vacinação, mas não é assim tão simples, né, pode levar aí de 9 meses até 1 ano para se produzir. Deixa eu ver, varíola antiga, com que idade recebia a vacina da varíola antigamente? Sou de 77, acho que tomei. Eu também sou de 77 e eu tomei, tá? Mas ela foi erradicada. O último caso positivo, acho que foi na Somália, e foi em 77. E depois, em 80, foi extinta, foi erradicada. Então, parou-se de fazer, então, a vacinação na rotina, né? Acabou. Agora, provavelmente você tenha tomado sim, tá? Olha no braço, se você tiver 2 marquinhas, uma é da BCG, outra é da varíola, tá bom? Tá na carteirinha, sim, quem tiver a carteirinha ainda de infância, né? A vacina Ivanex é de vírus atenuado ou de vírus inativado? De vírus inativado, tá? Atenuado era essa que a gente fazia na infância, tá bom? Essa de vírus atenuado, a gente ainda é produzida, né, por esse laboratório, é um laboratório chinês, que ele faz
ainda a produção dessa vacina, mas não tem a larga escala, né? Inclusive, que eu tava falando, o risco, né? A gente tem o risco da doença e tudo, mas existe um risco também de arma biológica com esse vírus, né? É um vírus que foi erradicado, olha, acabou, não vamos mais vacinar a respeito dessa doença. Só que a própria Organização Mundial de Saúde, ela guardou milhões de doses, está armazenado num local seguro. A Suíça tem um armazenamento também de vários milhões de doses também. Por quê? Nós temos armazenamento como arma biológica. Infelizmente, existe um risco de que algum louco por aí use o vírus como uma arma biológica para poder atacar, porque sabe que uma boa parte da população não tem proteção, né? Então, por esse motivo, a OMS guarda uma quantidade de vacina, alguns países também guardam, e guardam amostras também do vírus para uma emergência, tá? Então, a gente que já tomou a vacina, com certeza tá muito mais protegido. Deixa eu ver. Invanex é o nome do laboratório. Essa é inativada? Não, o nome do laboratório é Bavarian Nordic. É um laboratório lá da Dinamarca, tá? Quem tomar a Invanex na primeira dose, na segunda tem que ser Invanex também. O Brasil por enquanto só tá mesmo conseguindo essa Invanex. A ideia é que por enquanto, a gente vai receber esse quantitativo aí pela OPAS, né? A gente vai conseguir só essa quantidade. Depois o Brasil com certeza vai conseguir comprar mais. Não sei se vai conseguir comprar de outros laboratórios, porque aí tem todo um processo de análise. Eu sei que a União Europeia, que os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, tá tudo comprando desse laboratório, né? Que é o Bavarian Nordic. Agora, eu não sei depois se o Instituto Butantan também vai conseguir desenvolver a própria vacina nossa, e depois a gente passou pelo Covid e a gente viu o quanto foi complexo, né, esse processo de, tem 2 laboratórios, 3 laboratórios, como que eu faço? Posso fazer intercambiabilidade? Não posso. Quem toma da vacina X não toma da Y, esquemas diferentes, enfim. Com certeza não vai ser diferente se começar a entrar vacinas de outros laboratórios, tá? Mas isso é muito cedo ainda, a gente nem recebeu a primeira remessa ainda, né? Desse laboratório. Aí vão vir, com certeza vai ser extremamente rigoroso, né? O critério, até porque são só 25 mil doses, são 50 mil para 2 doses, então 25 mil pessoas serão imunizadas. Então, essas pessoas que estão ali na linha de frente, lidando diretamente com os pacientes, lidando com materiais contaminados, né? Trabalham em laboratórios, enfim. Existem aí alguns critérios, né? Com certeza a gente vai ver muita novidade aí. Por isso que tem muito adulto que relata ter tomado 2 BCG por ter essa segunda marca no braço. Sim, porque a segunda marca é varíola. Não é BCG, só se a pessoa tomou a BCG e depois, por algum motivo, precisou tomar de novo, ou é um contato de hanseníase, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, provavelmente, se tiver mais, se nasceu antes aí de 1980, 1978, com certeza deve ser sim a dose da varíola, porque ela era feita na rotina, bom? Quando a gente vê uma doença como essa entrando no país, a gente fica desesperado porque é algo que a gente não conhece. E a gente acabou de passar, né? Nós acabamos de passar por um processo muito difícil em relação à Covid, traumático até a alma. Porque uma doença muito grave, trouxe muitas mortes, muitas inseguranças, modificou toda a nossa rotina, a nossa vida, a vida mundial, né? Não só do nosso país, do mundo inteiro. Então, o que acontece? Eu acho importante, assim, a gente só... 2 coisas que eu quero falar, tá, gente? Ó, em relação à prevenção e em relação a essa questão de não entrar em pânico. Por quê? Quando surgiu o Covid, a gente não conhecia o vírus, era uma doença que ninguém sabia nem... meu Deus, tá acontecendo, as pessoas estão morrendo, mas a gente não sabe do que é.
Então, aí até conhecer qual era o vírus, isolar esse vírus, conhecer se era de DNA, se era de RNA, o que podia ser feito, levou um tempão. Aí depois que isolou, né, descobriu toda a parte, né, de funcionamento do vírus, então vamos começar a estudar o quê? Medicamento, vacina, medicamento, vacina. Era uma doença que você não conhecia os sintomas, você não sabia, porque começava com sintomas, daqui a pouco as pessoas apareciam com outros sintomas, era tudo muito parecido com outras doenças também, os sintomas confundia demais, enfim. Não existia vacina pronta, né? Então começou-se uma corrida aí para desenvolver vacinas, vamos testar, vamos ver, enfim. Então tudo isso trouxe um trauma muito grande. Porém, a gente tem uma situação totalmente diferente em relação ao Covid. Porque no caso da varíola dos macacos, a gente tem várias coisas que são super positivas para nós. Por exemplo, a gente já conhece o vírus ele já é antigo, ele já é conhecido, ele já é mapeado. O nosso vírus, ele é de DNA e não é de RNA, que faz toda a diferença. Por quê? Quando eu tenho um vírus de DNA, eu tenho uma replicação com modificações, com alterações bem menor do que um vírus de RNA. O vírus de RNA, ele pode fazer muitas mutações e muito rápido. O vírus de DNA, ele demora para fazer mutação, então isso já é uma super vantagem, né? Então, o que aconteceu na Covid? Fazia uma vacina, produzia, entrava com a imunização, aí o vírus se modificava, né? Você tinha outra variante, aí já não pegava mais aquela variação. No caso da varíola do macaco, não, porque o vírus de DNA, ele não tem tanta modificação assim, ele modifica, mas não como o vírus de RNA. A gente já conhece todos os sintomas da doença, né? A gente sabe que dá febre, que dá calafrios, que dá pústulas pelo corpo, que dá... os gânglios ficam aumentados, enfim, a gente tem vários sintomas que já são mapeados, já são conhecidos, diferente do Covid que a gente não conhecia. A gente tem vacina pronta, já tem laboratório que desenvolve na rotina, só precisa aumentar. Quer dizer, já existe uma tecnologia que já é vacinada há muito tempo, que os países, vários países do mundo já fazem essa vacinação, que já é reconhecida em outros países, já tem registro na Agência Nacional dos outros países. Então, gente, a gente tá assim, anos-luz na frente. Então, a chance de desenvolver uma pandemia como desenvolveu no Covid, ela não existe, né? A gente pode ter um aumento de casos, a gente está num processo de emergência, né? Emergência pública. Mas a chance de virar o que virou a pandemia do Covid não tem, porque a gente tem tudo a nosso favor. E a gente sabe também as formas de prevenção. Então, as formas de prevenção é o quê? Uso de máscara, evitar o contato, né? O contato físico, então o distanciamento, esse é importante, mas a gente tem percebido que é um contato físico mais prolongado e íntimo, então os números têm mostrado isso. A gente, higienização das mãos, uso do álcool, a lavagem das mãos, então tudo isso vai favorecer que a gente se mantenha longe para pegar. Então, enquanto não tem vacinação, e que não é recomendado, a Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda vacinação em massa para todo mundo, porque não é uma doença endêmica. Então, se realmente chegar ao ponto de precisar, então vai ter toda a correria para conseguir. Mas, com certeza, não vai ser como foi o Covid, porque a gente tem tudo a nosso favor. A gente está anos-luz aí na frente. Tá bom? Então, é importante vocês também não deixarem isso cair como, ai meu Deus do céu, né? Só 25 mil pessoas agora a princípio vão receber, depois quando será que vai chegar mais vacina? Vai ter para todo mundo? Não vai? Como vai ser? Ai, como que eu vou ficar? Eu vou ficar desprotegida, eu não tenho proteção, minha família não tem proteção. Então, é importante que a gente entenda que é uma doença que não tem uma tendência a virar como a pandemia do Covid, porque a gente já tem tudo. Todas as informações que a gente não tinha do Covid a gente tem, e a gente sabe a prevenção, então vamos. Uso de máscara, higienização das mãos, manter o distanciamento, tomar cuidado
a pessoa tem lesão na pele, então tem que evitar o contato com pessoas que estão com lesões, enfim. Então tem algumas situações aí que vão favorecer, né, para que a gente esteja protegido. E a vacina que tá chegando aí, vamos ver se com fé em Deus, né? E a gente tem também medicamentos para ajudar nos casos mais graves, coisas que a gente nem tinha em relação ao Covid. Então a gente tem o Tipox, que é o medicamento que está sendo também trazido junto com a vacina, está passando também pelo mesmo processo de dispensa de registro, porque já está registrado na União Europeia, já está registrado nos Estados Unidos. Então, para diminuir essa burocracia, para chegar mais rápido, para tratar esses pacientes que estão mais graves, né? Então, eu acho que a gente não há motivo, né, para que a gente fique assim desesperado, mas é importante que a gente tenha um conhecimento, não fique só pautando a nossa proteção na vacina, que a gente então tenha os cuidados do dia a dia ali para se proteger.